Que alegria! Parashá Bereshit, Shalom Ubraham, paz, prosperidade, paz e bênção para a sua vida. Estamos iniciando, depois de grandes festividades em HaTorá, a alegria da Torá, nós estamos dando reinício à nossa leitura anual da Torá. Já estou aqui com a minha na mão, esperando você para estar comigo, acompanhando a cada dia a nossa aliá do dia, a nossa elevação, que a palavra aliá, ela quer dizer elevação. Então, nós vamos estar aqui soltando vídeo todos os dias de cada parashá da Torá. Parashá quer dizer porção, e Bereshit é a primeira porção de 5.784. Nós estamos dando início à nossa primeira aliá, a nossa primeira porção. E hoje nós vamos ler Gênesis do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, que é a nossa primeira elevação. Então, se você quer estudar a Torá, se você quer aprender sobre as parashás, se você gosta de judaísmo, fica aqui com a gente. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela palavra de Deus. Na nossa primeira elevação, nós vamos ler alguns versículos e nós, no final, não queremos deixar esse vídeo muito extenso. No final, nós vamos dar uma breve explanação sobre a nossa primeira elevação do dia, tá bom? Vamos ler então? Deixa eu abrir minha Torá aqui. No nosso capítulo de Gênesis 1, versículo 1, a Torá diz assim para nós: No princípio criou Deus os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: seja luz, e foi luz. E viu Deus a luz que era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão. E chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde e foi manhã, dia 1. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e que separe entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e separou entre as águas debaixo da expansão, e entre as águas de cima da expansão. E foi assim, e chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e foi manhã, segundo dia. E disse Deus: juntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar, e se veja o elemento seco. E foi assim. E chamou Deus ao elemento seco terra, e a reunião das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra ervagem, erva que dá semente, árvore de fruto, que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E foi assim. E produziu a terra ervagem, erva que dá semente de sua espécie, e árvore que dá fruto, cuja semente está nele, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e foi manhã, terceiro dia. E disse Deus: sejam luzeiros na expansão dos céus, para separar entre dia e noite, e sejam por sinais e por prazos e por dias e por anos. E sejam por luzeiros na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E foi assim. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou Deus na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra, e para governar o dia e a noite, e para separar entre luz e escuridão. E viu Deus que era bom. E foi tarde e foi manhã, quarto dia. E disse Deus: produzam as águas répteis de alma viva e ave que voe sobre a terra, sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus os grandes peixes e toda a alma viva que se arrasta, que as águas produzam segundo suas espécies, e toda ave segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas dos mares. E a ave se multiplicou na terra.
E foi tarde e foi manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma viva, segundo as suas espécies, quadrúpede e répteis e animais da terra, segundo a sua espécie. E foi assim. E fez Deus o animal da terra segundo a sua espécie, e o quadrúpede segundo a sua espécie, e todo réptil da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, e sobre a ave dos céus, e sobre o quadrúpede e toda a terra, e em todo réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea criou-os. E os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra e subjugai. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e em todo animal que se arrasta sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que se acha sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto da árvore que dê semente, a vos servirá para comer. E para todo animal da terra, e toda ave dos céus, e tudo o que se arrasta sobre a terra, em que haja alma viva, em toda a verdura de erva, será para comer. E foi assim. E viu Deus que tudo o que fez, e eis que era muito bom. E foi tarde e foi manhã, o sexto dia. E acabaram-se de criar os céus e a terra, e todo o seu exército. E terminou Deus no sétimo dia a obra que fez, e cessou no sétimo dia de toda a obra que fez. E abençoou Deus ao dia sétimo, e o santificou, porque nele cessou de toda a sua obra que criou Deus para fazer. Amados, na nossa primeira elevação, Deus está mostrando o seu poder criador. Deus está mostrando que Ele é que nos fez, Ele é que é o nosso Criador, Ele é quem manda nas nossas vidas, Ele é quem diz a hora que vai acontecer, Ele quem diz o que vai acontecer no momento em que deve acontecer. A Torá está nos dizendo nessa primeira elevação que Deus quer criar algo nas nossas vidas. Mas para que nós possamos receber essa criação nas nossas vidas, nós precisamos aprender a obedecer o mandamento de Deus. O versículo 1:28, ele vai dizer assim, ó. Deixa eu abrir aqui novamente, para não dizer algo errado para você. É um mandamento. Isso, aqui ó. Gênesis, Bereshit 1:28 diz assim, ó: e abençoou Deus e disse-lhes: frutificai e multiplicai e enchei a terra e subjugai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e em todo animal que se arrasta sobre a terra. Isso é um mandamento, meu querido. Nós aprendemos dentro do cristianismo que só existem 10 mandamentos. Mais à frente eu vou ensinar sobre isso, mas nós temos 613 mandamentos. São 365 mandamentos negativos e 285, se eu não me engano, positivos. E esse é um mandamento positivo. Ele diz para a gente multiplicar, encher a terra, dominar a terra. Mas para isso nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos nos elevar na palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Torá. Torá é a palavra de Deus. Nada além do que já está escrito pode ser mudado. O que pode ser mudado é a sua atitude com relação ao nosso eterno Criador. Tá bom? Que nesse dia você possa estar se elevando e precisando, sempre pedindo a Deus para criar algo na sua vida. Que a gente abençoe. Shalom Uvrahá.